Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Então vamos, na aula de hoje, analisar concordância verbal, né? Como é que o Sebrasp cobra questões de concordância verbal, regra geral, depois particularidades, depois mais o verbo haver, mais o verbo fazer. Então essa é a nossa missão nesta primeira aula, a primeira parte de concordância verbal. E depois ainda teremos os famosos casos especiais. Pessoal, olha comigo aqui, ó. Concordância verbal. Regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Agora, uma coisa fundamental é lembrarmos de uma regra a respeito do núcleo do sujeito. Qual regra, professor? O núcleo do sujeito, pessoal, jamais estará ligado a preposições. Então aqui é fundamental, vamos utilizar o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. E nós sabemos que as principais preposições do português para, de, com, por, em, a. Evidentemente que às vezes vocês terão do, vocês terão da, do, de mais o, da, de mais a, desse, de mais esse, daquela, de mais aquela, lógico, né? Pelo, por mais o, pela, por mais a, todas as combinações que já sabemos. Muito bem, então, começa comigo aqui, pessoal. Vamos analisar por meio de exemplos. Observa só, letra A, o uso de medicamentos. O uso de medicamentos traz ou trazem problemas a João. Então, o uso de medicamentos trazem problemas a João. Pessoal, qual é a primeira coisa que eu tenho de fazer? Localizar o sujeito. Então, o que é que traz problemas a João? O uso de medicamentos. Tudo isso aqui é o teu sujeito. Muito bem. Mas, de forma específica, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E agora? Será que o núcleo é a palavra uso? Será que o núcleo é a palavra medicamentos? Será que é uso ou será que é medicamentos? Pessoal, o núcleo não poderá ser medicamentos, por quê? Porque antes há uma preposição. Então, o teu núcleo tem de ser a palavra uso. Se o núcleo é uso, o uso de medicamentos traz, pessoal, problemas a João. Aí, a primeira, o uso de medicamentos traz problemas a João. Depois, pessoal, a letra B é só para relembrar, nós até já usamos esta frase, é só para relembrar e eu quero abrir um debate. O meu debate vai finalizar com a letra D. Então eu começo na letra B, depois eu coloco a letra C para fazer sentido e aí o meu objetivo é a letra D. Mas olha só, a equipe de professores chegou, a equipe de professores chegaram. Até já vimos aqui, eu quero só recordar para montar uma lógica, tá? Se eu perguntar quem é que chegou, resposta, a equipe de professores. Isso aqui tudo, pessoal, isso aqui tudo é o teu sujeito, certo?
Isso aqui tudo é o teu sujeito. Só estou ajustando aqui. Por enquanto a galera chegando conosco. Bom dia, Davi. Bom dia, Joselma. Bom dia, Amélia. Muito bom dia. Só estou aqui finalizando um programinha que está me atrapalhando aqui Deu. Agora está tudo ok, né? Pessoal aí conosco, tá ok a imagem para vocês, pessoal? Tá ok o som? Que aqui deu uma pequena falha, mas já ajustei. Acho que está tudo ok. Tudo ok aí? Vamos lá. A equipe de professores... aqui eu coloquei errado. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Só arrumar. A equipe de professores... Arrumando. Deu. Chegaram. Tudo ok? Maravilha. Bom, como eu falei antes, essa frase nós já tínhamos visto, é só para relembrar. Qual é o núcleo, afinal de contas? Será que o núcleo é professores ou é equipe? Pessoal, o núcleo será equipe. Por quê, professor? Porque o D impede que professores seja o núcleo. Então, a equipe de professores chegou. Tá aqui. Ok? Muito bem, deixa aqui a letra B. Daqui a pouco eu vou usá-la, tá? Agora, pessoal, olha a letra C. Precisa-se. Precisa-se. Ou precisam-se de pessoas que faça ou façam isso. Precisa-se ou precisam-se de pessoas que façam isso. Pessoal, vou começar aqui com precisa-se, tá? Se eu perguntar que é que se precisa, a resposta é de pessoas. Então, nota, de pessoas não pode ser o sujeito do precisar. Por que não, senhor? Pelo seguinte, porque aqui eu tenho uma preposição. Se não é sujeito, o verbo não concorda. Isso aqui é só o objeto indireto, precisa-se de pessoas. Agora, nota que coisa interessante. Todos nós acertaríamos de ouvido. Precisa-se de pessoas que façam isso ou que façam? Todos diriam, façam. Mas tem que ter uma lógica. Por quê? Se eu disser que é façam porque o sujeito é pessoas, eu caio em contradição. Porque eu acabei de falar que pessoas não poderia ser o sujeito porque existe uma preposição. Sabe qual é o segredo aqui? O segredo aqui, pessoal, é exatamente o quê? Esse que significa as quais. E sempre que eu conseguir trocar o que pelo qual, aulas anteriores, lembra? O qual, ou flexões, o qual, os quais, a qual, as quais, ele é um pronome relativo. Pronome relativo. E qual é a grande verdade? O pronome relativo que está exercendo aqui a função de sujeito. Por isso que é precisa-se de pessoas as quais façam isso. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Isso aqui é importante para o Sebrasp. Por que é importante? Porque cai muito. O sujeito do verbo fazer é o pronome relativo que é. Logicamente que o pronome relativo que representa pessoas, mas o sujeito do façam é o quê? Até aqui foi, pessoal. Por quê? Porque agora eu quero colocar uma questão que muitos alunos têm dificuldade no Sebrasp, mas eu quero que vocês entendam, que vocês não tenham essa dificuldade. Eu vou resgatar aqui essa letra B. Vem comigo. A equipe de professores
de professores que, coloquei o que? Chegou, ou ainda, a equipe de professores que chegaram, é ótima. Vem comigo? E agora, pessoal? Qual é a frase correta? A equipe de professores que chegou é ótima. A equipe de professores que chegaram é ótima. Aqui são duas orações, tá? Eu tenho a oração principal, que é a equipe de professores é ótima. Esta é a oração principal. E nesta oração principal, o verbo ser está concordando com o núcleo. Porque o sujeito do verbo ser quer que é ótima. A equipe de professores é o núcleo equipe. Agora eu tenho o que aqui, ó? O que vocês acham? O certo é a equipe de professores que chegou, ou o certo é a equipe de professores que chegaram, ou é opcional? Qual é o grande problema aqui, pessoal? O grande problema é que eu tenho o pronome relativo que. Tranquilamente, eu posso entender assim, ó. A equipe de professores a qual chegou. E tranquilamente eu posso entender assim, ó. A equipe de professores os quais chegaram. Então aqui, pessoal, é opcional. Sabe por que é opcional? É opcional porque o que representa o sujeito. Esta é a verdade. Só que qual é o problema? Como o que é um pronome relativo, ele retoma. Só que ele tanto pode retomar a equipe de professores a qual chegou, frase correta, quanto poderá retomar professores, a equipe de professores os quais chegaram. Então aqui as duas formas estão corretas. Olha a diferença entre a letra B, que não havia o pronome relativo que, e a letra B e a letra D, que aqui há o que. Então, eu não sei se eu não sei se o pronome relativo que retoma equipe ou se o pronome relativo que retoma professores. Por isso que as duas estão corretas. Pessoal, conseguiram pegar aqui? O que eu estou falando para vocês? Cuidado, porque às vezes o sujeito é o pronome relativo que. O sujeito é o pronome relativo que. Tá, mas professor, por que na letra C era só façam? Porque na letra C, pessoal, o que só retoma pessoas? Pessoas as quais façam. O problema é a Dinamarca, que ele tem dois referentes. Tudo bem? Foi? Muito bem, muito bem. Então, isso aqui que cai no Sebrasp, e uma galera não entende, vocês vão entender. Certo? Pessoal, agora eu tenho de colocar uma observação geral, tá? Nós temos um probleminha, a observação, ela até aparece aqui, ó, depois, mas como eu quero mais espaço, eu já vou colocá-la na página 61 do material de vocês. Eu vou colocá-la aqui mesmo. Olha só. Temos um pequeno problema em termos de regra geral. Não precisa copiar, mas apenas olha comigo essa frase. Eu até vou apagá-la daqui a pouco, então não precisa copiar. Antes do professor chegar, vamos conversar. Me ajuda um pouquinho aqui, pessoal. Vocês acham normal o antes do professor chegar? Antes do professor chegar, vamos conversar. A minha dúvida é, vocês acham normal
antes do professor chegar, temos um problema aqui. Se eu perguntar quem é que chega, a resposta é professor. Mas se eu disser que professor é o meu sujeito, pessoal, eu vou de encontro à regra geral, que o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Isso aconteceu e os gramáticos não sabiam direito o que fazer. Por que que eles não sabiam direito o que fazer? Pessoal, muito simples. No momento em que eu digo que professor é sujeito, está aqui o do. Do é de mais o. Primeira coisa que eles fizeram, esta frase está errada. Para fins de concurso, a frase está errada. Para fins de concurso. Aí começaram a pensar, pensa comigo, vem comigo. Bom, a regra diz que o núcleo jamais estará ligado, ou seja, unido à preposição. Temos uma ideia. Para que a frase fique correta, basta desunir. Basta desligar. Que viagem, senhor! Olha só o que inventaram. O que é o do mesmo? O do é de mais o. Aí veio a solução. Se a regra diz que jamais está unido, a gente vai desunir. Olha a solução. Antes de o... não, senhor. Sim. Professor chegar. Antes de o professor chegar, vamos conversar. E aqui, pessoal, no momento em que separaram, daí disseram, agora está tranquilo. Porque agora o professor é sujeito do chegar, está tudo certo. Entre nós, a grande verdade é que a preposição continua aqui, né? É que eles pegaram um detalhezinho. O núcleo jamais estará unido à preposição. Aí pensaram, vamos separar, e deu. Claro, pessoal, que a partir disso foi criada uma regra, que não é para copiar, tá? Vou apagar. E agora eu vou colocar para vocês a regra. A lógica eu já disse, mas eu peço uma coisa para vocês. O quê? Só copia o que eu escrever aqui. O que eu falar a mais não é para copiar. Exatamente só o que eu escrever. Observação. Em alguns momentos, pessoal, eu terei de separar a preposição, terei de separar a preposição, pessoal, de artigos ou ainda pronomes. Só copia o que eu colocar aqui. Quando? Sempre que for sujeito de um verbo no infinitivo. Incrivelmente, o segredo da regra está aqui, ó. Verbo no infinitivo. Senhor, como é que é isso? Em alguns momentos eu terei de separar a preposição de artigos, o, os, a, as, ele, eles, ela, elas. Então eu vou montar de o, de os, de a, de as, de ele, de eles, de ela, de elas. Quando? Quando for sujeito de um verbo no infinitivo. Todos vocês sabem que infinitivo é ar, ir, comprar, vender, partir. Mas poucos sabem que o infinitivo poderá estar flexionado. Então, o infinitivo poderá ser comprar, assim como poderá ser, pessoal, comprarem. Comprar, comprarem, aqui infinitivo, ar ou flexão. Comprar, comprarem, levar, levarem, estudar, estudarem. Ou ainda, pessoal, nota, vender, venderem. Então, infinitivo poderá ser, pessoal, vender, venderem, beber, beberem, ser, serem, dizer, dizerem. E infinitivo poderá ser partir ou ainda partirem. Então, pessoal,
partir, partirem, ir, irem, mentir, mentirem, é tudo infinitivo. Então, na prática, como é que funciona isso? Vamos à prática. Letra A. Apesar, espaço, do ou de o aluno falar a verdade, apesar do ou de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Então, aqui nós vamos completar a lacuna com do ou de o. Depois, pessoal, letra B. A história, espaço, aluno, era verdadeira. Mesma coisa, a história do ou de o aluno era verdadeira. Letra C. Depois, espaço, partirem, vamos embora. Ó, depois deles partirem, depois de eles partirem, vamos embora. E por fim, pessoal, letra D, os planos deles ou deles estavam errados. Então, os planos deles, os planos deles estavam errados. Então tá, galera, por mais estranho que possa parecer, qual é a tua lógica? Vocês vão separar a preposição do artigo sempre que for sujeito de um verbo no infinitivo. Então, apesar do aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Apesar de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Como é que fica? Isso. Apesar de o aluno. Por quê? Porque aluno, pessoal, é sujeito do falar que está no infinitivo. Então, eu separo. Apesar de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Então, para fins de prova, apesar do aluno falar a verdade, está errado. Está errado. Está errado. Depois, a história do aluno era verdadeira, a história de o aluno era verdadeira. Pessoal, olha só. Aqui, só arrumar aqui a história. Ó, aqui, pessoal, é a história do aluno. Por quê, professor? Primeiro, o sujeito, o núcleo é história. Segundo, o era não é infinitivo. Então não tem como eu separar. É a história do aluno, a história era verdadeira. Então não é sujeito de um verbo no infinitivo para que eu possa separar. Foi? Letra C. Depois deles partirem, vamos embora. Depois de eles partirem, vamos embora. Como é que fica, pessoal? Depois, separa. Depois de eles partirem.
Por quê? Porque eles é sujeito do partirem, pessoal, que está no infinitivo flexionado, partir, partirem. Então, por mais feio que possa parecer, depois de eles partirem, vamos embora. E a última, os planos deles estavam errados, ou deles. Os planos deles. Não há como separar, porque o sujeito aqui, pessoal, é planos e segundo estavam não é infinitivo. Os planos estavam errados. Se fosse infinitivo, seria estar, estarem. Estavam é pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Então, eu só separo a preposição de artigos ou pronomes quando houver um sujeito de um verbo no infinitivo. Pessoal, no dia a dia é normal falarmos assim, está na hora do ônibus passar. Está na hora do ônibus passar. Mas, para fins de prova, o certo está na hora de o ônibus passar. Porque o ônibus é sujeito do passar, que está no infinitivo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aí está esta particularidade, pessoal, que às vezes, não é sempre, aparece em prova do Sebrasp. Alguma dúvida? Na letra A, isso. Em termos de, a pergunta do colega ali, foi em termos de orações, apesar de o aluno falar a verdade, é uma oração concessiva reduzida. Depois nós veremos, quando chegarmos, né, às orações subordinadas adverbiais, nós analisaremos as desenvolvidas e as reduzidas. Aqui é uma... Porque quando a gente fala assim, né, pessoal, dá um medo danado. Apesar de o aluno falar a verdade, é uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Calma, eu prometo que vai ser tranquilo. Só está prometendo, eu prometo. Pode parecer agora de outro mundo. Prometo que não será. Maravilha, Clara. Bom dia, Clara. Muito bem. Certo, pessoal? Bom, então isso aqui é raro, mas aparece no Sebrasp, né? Assim, aparece em todas as provas. Não. Pessoal, depois ali nós temos um exercício para treinar esta primeira parte, que é a regra geral, e temos o exercício para treinar essa parte aqui, ó. O gesto dela ou dela me impressionou, já está na hora dela ou dela refletir. Tudo tem gabarito, tá? E aqui uma questão de prova, tá? Aqui uma questão de prova.